Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak, do Música Instantânea. Aê! Uhul! Oi, pessoal, eu sou Isadora Almeida, da Popload Radio. Eu sou o Renan Guerra, do Screen Aniel. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Eu sou o Thiago Piccoli, eu trabalho na Noise Record Club e também agencio o cantor Rubel. Aê! E no programa de hoje a gente vai discutir por que as pessoas voltaram a comprar discos de vinil. O que rolou? Por que essa mídia empoeirada voltou a vender tanto, vendendo até mais do que CD e do que discos digitais? Esse é o tema da nossa conversinha aqui hoje. Mas antes, o que, menino Nick Silva? Mas antes, segue a gente nas redes sociais, principalmente no Twitter e Instagram, no @podcastvfsm. Você também pode ir lá no nosso site, o vamosfalarsobremusica.com.br. Lá a gente deixa todas as dicas certinhas de todos os programas, tem o playlist, tem tudo o que você quiser saber do nosso programa, está lá. E também você pode apoiar a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Lá, a partir de R$5 você tem acesso a pautas antecipadas, a programas antecipados. Você pode ver a gente gravando o programa, interagir com a gente. Tem o grupo do Telegram, tem um monte de benefícios. Tem fofoca exclusiva do Kleber, enfim. É um mar de coisas boas. E você não vai se arrepender. A partir de R$5 já rola, mas se quiser doar o quanto você quiser, bora lá, que a gente tá aceitando. E hoje, em especial, os nossos madrinhos que estão acompanhando a gravação aqui: Gabriel Benevides, Vinícius Lima, Jefferson Kozenieski, Fabrício Neri e Maria Lua, que são toda semaninha aqui acompanhando a gente. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast e participar das gravações aqui. Inclusive, Nick Silva, já rolou episódio de férias, então quem é apoiador vai ouvir tudo com muita antecedência. Coisas que só vão sair lá em janeiro do ano que vem. Pois é, quer dizer que o programa já está editado, falta só subir ele para compartilhar. Então, assim, em breve já vai ter novidades para os padrinhos. Programas pós-apocalípticos, hein? Uhul! Que? Pós-apocalíptico, não? 2022? Acho verdade, que sim, né? Acho Deus que queira. sim. Deus queira. Boa. Vamos falar sobre música, gente? Bora! Bora! Meus queridos amigos, em agosto deste ano, Happier Than Ever, segundo álbum de estúdio da Billie Eilish, conquistou um feito surpreendente. Além de debutar na posição de número 1 da Billboard 200, o disco vendeu 238 mil unidades, sendo que desse valor, 153 mil foram de maneira tradicional. Dessas 153 mil unidades vendidas, 73 mil foram em vinil, 46 mil em CD, 10 mil em, pasmem, fita cassete, e as vendas digitais do álbum foram de apenas 24 mil unidades. O restante é aquela somatória de streaming e outros formatos malucos que a Billboard 200 acaba incorporando. Então, tem desde circulação do disco em lojas tipo Starbucks e essas redes de supermercado, até outras plataformas digitais que acabam distribuindo a música lá fora também. E aí, assim, embora esse número pareça pouco expressivo quando a gente começa a contabilizar os grandes campeões de vendas de discos de todos os tempos, como Michael Jackson, Fleetwood Mac, Beatles e Pink Floyd, o Happier Than Ever representa a segunda maior venda de discos de vinil desde 1991, quando a mídia foi finalmente ultrapassada pelo CD, então o vinil acabou ficando em escanteio. O CD surge como uma grande mídia ali, embora ele existisse desde o início dos anos 80, é em 1991 que ele alcança esse número, esse potencial esse número um pouco maior. E o primeiro colocado continua ainda sendo a Taylor Swift, que no início desse ano vendeu 102 mil cópias do álbum Evermore. Então, assim, é muito disco de vinil vendido e elas não são as únicas, né? Ao longo dos anos, a gente teve uma crescente de vendas de disco, tanto de artistas consagrados como Beatles e Fleetwood Mac, que continuam batendo números expressivos ano após ano, quanto de novatos como Arctic Monkeys, Amy Winehouse, Ed Sheeran. A Taylor Swift tem vários discos ali que estão em posições de enorme destaque. E aí, eu quero entender o que leva a esse aumento tão maluco, o que levou a esse ponto onde uma mídia que tecnicamente estava esquecida, que era restrita a sebos e outras lojas especializadas, voltar com tanta força. Vocês ficam espantados com esses números recentes do vinil, gente?
É um pouco surreal, porque as pessoas tinham se desfeito, né, dos seus discos na virada dos anos 80 para os 90. E esses discos foram meio que vendidos a preços muito baixos. E aí as pessoas meio que substituíram tudo, assim. E eu acho que isso a gente faz com várias mídias. Então, é meio estranho ter esse retorno, porque raramente isso acontece. E aí é curioso, porque a gente tem uma geração agora de pessoas muito jovens que nem teve esse contato com o vinil passando a consumir. Eu acho que isso é o mais interessante. Então, eu vejo muito assim como um ciclo de consumo mesmo, né? Porque a gente tem, inclusive, épocas, ciclos, né? Do vintage, por exemplo, né? Que, se a gente for analisar, basicamente, apesar do nome parecer, né? Com 20, de 20 em 20 anos alguma moda volta, né? Eu não sei como isso é descrito psicologicamente, assim, deve ter algum estudo em relação a isso, mas... A eterna nostalgia não vivenciada das pessoas. Exato, Então isso é um ciclo de tudo na vida, assim, né? Agora, o vinil, na verdade, eu acho que ele nunca deixou de ser produzido, né? Eu lembro de fazer turnês em 2009, 2010, nos Estados Unidos, e todas as bandas tinham banquinha com vinil, assim, era uma coisa muito comum já, né? E então, talvez no início dos anos 2000 isso tenha realmente sucumbido, mas já em 2006, 2007 isso já estava voltando lá fora, e aqui no Brasil foi 2011, 2012 que voltou essa febre, né? Sim. Não deixou de acabar o vinil, assim, ele só deu uma queda. Eu até trouxe uns dados aqui. O modelo de disco em vinil, antigamente eles eram uns cilindros que o Thomas Edison distribuía, que era uma sonoridade muito ruim. Depois ele vira um bolachão mesmo. Só que o disco de vinil, como a gente conhece hoje, ele foi criado no fim da década de 1940, então é esse formato 33 1/3, que substituía o modelo de 78 RPM, que era de goma laca. O que ele era? Ele era um pouco mais frágil, o vinil, antigamente. Ele quebrava, ele era mais duro, ele era um plástico mais seco, enquanto o vinil que a gente tem, ele é um pouco mais maleável, ele é mais molinho, ele pode bater, ele é um pouco mais resistente do que esse antigo modelo, e ele foi produzido ali no final dos anos 40, e ele tem uma ascensão, e ele segue ali nos anos 60, 70 e 80, ele vira a principal plataforma de mídia, e no começo dos anos 80, com o surgimento do CD, a indústria inteira se mobiliza para substituir essa mídia por uma que era tecnicamente portátil, mais fácil de transportar, com maior capacidade de reprodução de música. Então o vinil, além dele ter essa limitação dos lados, de ter tipo 20 e poucos minutos em cada lado, você tinha que virar. O CD não, você tinha uma audição completa ali de mais de 60 minutos. Fora então a limitação de frequência também, tipo, Exato. Não é tudo que dá pra ser reproduzido em vinil, e mesmo, sei lá, tipo, frequências mais altas e tal, tipo, deixa o tempo de reprodução de um vinil Sim. menor. Então essas paradas acho que meio que contribuíram para essa mudança pro CD. Fora que também tem uma questão de você movimentar todo o mercado de eletrônicos, de fazer a galera comprar esse novo player e não sei o quê. Então acho que tudo isso é pensado, assim, em todo um ecossistema para te fazer gastar dinheiro, no fim das contas. E acho que 1980 também começou o advento do computador, né? O digital, né? Tava bem grande. Tava bem grande. Foi quando o Bill Gates começou realmente a transformar computadores em coisas portáteis. Então, parece que tudo dos anos 80 para cá foi se transformando em coisas portáteis, né? Para que as pessoas pudessem ter mobilidade mesmo. E o vinil é uma coisa muito presa à experiência de casa, né? Eu acho legal que seja em um ano, tipo, 1991, esse, sei lá, o prego no caixão, que é justamente um ano de transformação muito grande pra música. A gente tem Nirvana, a gente tem o hip hop alcançando um posto muito grande nas paradas de sucesso, a gente tem o Britpop surgindo, então parece que é uma mídia que foi pronta pra abraçar essa nova geração de artistas e do público que tava consumindo, né? Só que como a gente falou,
embora tenha diminuído o volume e a produção do vinil, ele se manteve ativo, principalmente nos Estados Unidos, e ele acabou virando um mecanismo de distribuição dos próprios artistas independentes. Então, até coloquei na pauta aqui, eu lembro que era muito comum a gente assistir o David Letterman e pegar TV on the Radio, Arcade Fire, Grizzly Bear, e aí eles mostravam aquela bolachona gigante. Eu falava, como assim ainda existe disco de vinil lá fora? Que só tinha CD. Eu ficava fascinado. Mas aí, ao longo dos anos 2000, como o Thiago falou, a gente foi tendo esse momento de redescoberta. Inclusive, aqui no Brasil, só para ter uma noção, em 2009, quando a Polisson, que era a antiga fábrica de vinil, foi reativada, ela era a única empresa em toda a América Latina. Ela foi a única empresa de produtora de discos de vinil durante 8 anos na América Latina. E no mundo inteiro, tinham apenas 42 fábricas. Hoje em dia, estima-se que tem mais de 65 até 70 fábricas espalhadas pelo mundo inteiro. No Brasil tem mais fábricas sendo abertas, na América Latina também. Então, aos poucos, o mercado foi sendo aquecido, assim. Mas o que a Polisson foi fundamental, né? Para essa a abertura da Polisson, porque na verdade a DEC comprou, né, as máquinas que era da Polydor, e aí abriu a Polisson. E acho que se não fosse um pouco dessa loucura do Rafa Ramos lá de criar aquele selo vigilante, e eu lembro que ele assinou com 5 bandas na época, né? Eu comprei. Que era da Columbia Coffee, a Volantes, o Boss in Drama. E tinha mais 2. Eu acho que não tinha Vivendo do Ócio, alguma coisa do tipo? Eu acho Eram algumas dessas bandas do selo ali. E eles lançavam... Eles lançavam os compactos, o disco inteiro, eram os compactos. Era o compacto, Verdade. E eu lembro que eu trabalhava com o Volantes na época e era obrigado a lançar o vinil. Então ele já colocou como cláusula a obrigatoriedade de se fabricar um vinil, né? Então ele ajudou muito, essa reabertura da Polisson, acho que ajudou um pouco a galera a começar a pensar, legal, preciso ter um toca-disco então, né? Pior que se você for pensar, mesmo aumentando o número de fábricas aqui e no mundo, é muita pouca fábrica para escoar o tanto de produção que a gente tem hoje em dia, assim, tipo... Isso é um problema grande. E daí eu acho que um problema que também gera é o custo, né? Porque automaticamente você gera escassez de produto, então a coisa vai ficar cara de qualquer forma, assim. Sim. Só que para entender por que o vinil começou assim, não foi da noite pro dia, foi todo um processo de reestruturação ao longo de toda a última década, principalmente, e eu tentei mapear alguns pontos que eu acho que são bem significativos, e um deles talvez seja a queda do CD, porque ali no final dos anos 2000, a mídia CD ela começa a perder bastante espaço, tanto por questão de pirataria aqui no Brasil, do acesso ao modelo digital e tudo mais, novas mídias, o DVD passou a ser muito mais interessante do que o próprio CD, então as pessoas pararam de consumir mesmo, mas principalmente a questão que muitas vezes é esquecida, mas é a ascensão do smartphone aqui no Brasil e desse acesso aos equipamentos de telefone. Então, você não precisa mais ter um microsystem e colocar um CD para ouvir o artista que você quiser. Você pode baixar tudo no seu celular ali, até tinham vários celulares da época, aquele Sony Walkman, que incentivava a pessoa a ter acesso à música ali. Porque lá fora a gente tinha muito consolidada a ideia do iPod, só que isso aqui era uma ficção no Brasil. Então as gravadoras, as empresas de telefone passaram a produzir aparelhos desse estilo, e muitas gravadoras na época, eu lembro que lançavam, às vezes, um artista lançava um disco específico dentro de um celular. Sim. Então tinha o Rapa lançando disco novo no celular, e vários outros artistas desse aqui no Brasil, né? Vocês tiveram alguma coisa desses celulares na época? Eu tive um Walkman, era bem legal. Eu tive Sony também. Era muito fácil tu transportar o MP3 lá pra dentro, assim, criar os álbuns direitinho, né? Pra quem gostava de escutar álbum, era fácil de organizar as coisas no celular. A gente falou dos MP3 Fausto, né, última edição do programa, mas eu sinto que nesses celulares vinha uma coisa mais estruturada, dava pra fazer pastinha, colocar foto, então Sim. Eu acho que tinha essa aura de iPod numa coisa que era, obviamente, sei lá, 10 vezes mais barata do que um iPod, né?
Outra coisa que também são fatores bem importantes nessa época é a ascensão das plataformas de streaming. Então começa mais uma vez lá fora, a gente tem o surgimento da Rdio, do Spotify, do Pandora e da Deezer, que facilitaram ainda mais o acesso e que derrubaram de vez esse consumo por via de CD. E aí tem aquela coisa de volta, como com o surgimento das plataformas de streaming, o repasse para os artistas passa a ser cada vez menor, o ganho é dividido com a própria gravadora, então os artistas começam a receber por play na casa de 0,0000 centavos, então tipo dificulta um pouco mais esse processo. E aí o que eu vejo é que vários artistas começaram a buscar novas estratégias de vender o conteúdo deles, oferecer o trabalho deles de outras maneiras. É que eu acho também que um passo anterior a isso é o iTunes, né? Que durante muito tempo, ali, sei lá, começo do 2000 até 2015, sei lá, foi, tipo, gigantesco e gerou muita renda para os músicos. Sim. E aí, acho que o Kleber vai falar agora, a partir do surgimento do streaming, quando você não precisava mais pagar pra ter música, aí os músicos tiveram que se virar de alguma forma pra ganhar dinheiro. É que, de novo, o iTunes é uma coisa muito Estados Unidos, sabe? E Europa. Aqui no Brasil nunca pegou. Era muito pouco, era o acesso ao aparelho, mesmo iPhone, o consumo aqui era muito baixo na época. O que rolava era aqueles pacotes de download, de dados que você comprava e que você podia baixar algumas músicas de determinadas operadoras. Então a TIM, a Claro, a Vivo, todas elas vinham com esses pacotes de serviço. Eu acho que teve um impacto muito maior do que o iTunes aqui no Brasil. Que aqui a galera baixava o disco e subia pro iTunes. Ah, sim, pirataria aqui no Brasil é uma realidade, né? Tipo, a gente não pode esconder isso. Era o Inamp, né? Sim. O Inamp era líder. É que assim, pagar por música no Brasil nunca fez muito sentido, sabe? A gente vem de um universo de rádio, onde a gente ligou o rádio, a música tá saindo de graça ali. Tecnicamente eu não tô pagando por isso, sabe? Só pela energia elétrica que eu tô gastando dele. Então, a pirataria no Brasil, ela sempre foi muito naturalizada, sabe? Tipo, se for pra pagar, eu quero pagar o mínimo possível. Sim, e tem o fator também que, tipo, comprar um MP3 é uma coisa esquisita, porque você não tá comprando algo físico. Você tá comprando, tipo, um bando de beat, assim, e aí, tipo, o que você vai fazer com isso, sabe? Eu acho que essa realidade de voltar a comprar CD, ou, no nosso caso, né, o vinil, ele é legal por causa disso. É um objeto físico que você tem posse, assim, tipo. Sim. Acho que o brasileiro tá muito ligado nessa questão da posse. E aí a gente chega nessa coisa de novas estratégias, de artistas tentando cada vez mais oferecer novos produtos para o seu público. E aí vem a questão de oferecer para além de camiseta, para além de, sei lá, uma edição especial do CD, por que a gente não começa a resgatar vinil? Cobra um preço um pouquinho mais caro, mas eu tô oferecendo uma coisa que é cult, que é interessante pro público, então os artistas começaram a se mobilizar em relação a isso, principalmente esses artistas grandes que já tinham valor de produção de circulação de grana em caixa muito maior, então é mais fácil para trabalhar com isso, mas começa a se pensar em novas estratégias e aí o vinil começa a se popularizar cada vez mais, e eu acho que chega num ponto que é bem no começo da década ali, então pós-crise ali de 2009, que eu sinto que como os países emergentes não foram tão impactados, a gente estava com uma economia bastante aquecida. No Brasil, principalmente, a gente tinha um incentivo muito grande à cultura, efeito direto do governo PT e de incentivos fiscais e de acessos e de tudo mais. Então, meio que começa a se preparar um mercado, aquecer o mercado, vem o selo vigilante, vem a volta da poluição, vem um acesso, e aí os artistas começam, de fato, a prensar seus próprios trabalhos. Vocês lembram como era gostoso comprar discos de vinil, chegar numa feirinha ali, pagar R$150 e sair com 5 discos embaixo do braço no final de semana? Foi um sonho que acabou. Mas eu acho que essa fase foi muito importante pra gente sair de uma coisa que nos anos 2000, quando a gente ensaiou esse retorno do vinil, ele tinha um status muito cult e eram umas pessoas que eram muito assim entendidas do vinil e era um universo que era difícil de se acessar, parecia tudo muito complexo. Você não entende a qualidade do vinil, a técnica do vinil. E aí eu acho que na última década a gente chegou num espaço em que ficou mais
acessível mesmo pra todo mundo. Você gosta de um artista, você quer participar daquilo, você quer ter aquele encarte bonito, e você não precisa ser a pessoa mais entendida de tudo. Sim. Eu acho que para isso colabora também a gente ter outras opções de vitrolas a preços um pouco mais Exatamente. acessíveis. A gente tem um espaço em que você se sente mais tranquilo para comprar esse vinil porque você gosta, sem ser um grande entendido dessas sonoridades, né? O que eu sinto por parte do público, principalmente desse público que é mais jovem, que é uma geração que não necessariamente compra o disco para ouvir. Ela compra como um objeto a mais que eu tenho daquele fã. Principalmente fãs de Taylor Swift, de Billie Eilish, que são os principais Do vendedores. pop, acho, né? Do pop Acho de que, maneira tipo, geral, o de BTS também, que tem maneira- prensagem em sim. vinil, todos eles têm bastante. E muitas vezes esses fãs sequer têm um toca-discos em casa, não tem nem pretensão de comprar um toca-discos e o vinil fica como um objeto a mais. Essa galera Sim. normalmente acaba comprando, além do próprio disco, compra aquele pack que vem disco, CD, camiseta, um pôster autografado e tudo mais pelo artista. Então é mais o prazer em colecionar e consumir do que necessariamente ouvir música em vinil, né? Ter um pouquinho do artista em casa, assim, né? Levar para casa um pouco do artista. E aí eu acho que, até voltando um pouco que na questão do que tu falou do governo PT, todo mundo, um monte de coisa melhorou e tal. Eu acho que, inclusive, nessa época, a nossa geração, né, ela começou a ter cartão de crédito e podia sair para as festas, podia sair para os shows e para os festivais e voltar com alguma coisa, sabe? Então, essa época de 2011, 12, 13 ali, que teve show internacional, né, no Sim. Beco em São Paulo, que o Pop Load trazia, Sim. e vinha muito merchandise junto, né? Sim. E aí muitas bandas que abriam esse circuito, esses shows também criaram os novos circuitos independentes e sempre tinha merchandising, né? Então, virou também uma fonte, o merchandising virou uma fonte de renda. E o vinil, ele tem um lucro muito grande, né? Do custo de produção para o custo de venda, é um lucro absurdo, assim, é 200% praticamente. Caramba. Então, a banda que vai montar uma banquinha, né? Ela vê quanto que custa para produzir uma camiseta, quanto que custa para produzir um chaveiro. O lucro do vinil, ele ainda é maior, né? Porque é uma coisa que as pessoas vão levar mais do que uma camiseta. Que elas dependem do modelo, depende do tamanho, depende da cor, se vai gostar da estampa. O vinil não, o vinil é a obra e ali É isso, pronto. né? É um E eu acho standard, muito, que é isso aqui. e eu acho muito legal, porque eu acho que é um dos únicos movimentos, assim, que o indie mesmo, DIY, assim, da banda fazer a camiseta ali, prensar e tal, foi realmente influenciar o mercado, tipo, da Universal Music, da Warner, tipo, das major labels, assim, de tipo, no sentido de o indie tá ganhando mais dinheiro com o merchandising do que o cachê. Então acho que a gente pode abrir uma loja online no nosso site aqui da Universal, da Warner, da whatever, e vender a camiseta e a gente consegue fazer, tipo, mais dinheiro ainda. Então eu lembro, assim, de... O primeiro vinil que eu ganhei mesmo foi no meu aniversário de 15 anos, que também dá aquela coisa, né, de tipo, colecionável. Minha amiga comprou na Livraria Cultura, ainda era mais caro, mas não era tanto, né? Não é comparado hoje, assim, né? Daí ela me deu dos Strokes, do Room of Fire, mas eu só tinha a vitrola, tipo, na casa da minha avó, então era exatamente essa coisa de, tipo... minha amiga sabia que era a minha banda favorita, ela queria me dar uma coisa especial, mas camiseta eu já tinha, daí ela me deu o vinil, assim. Aí eu lembro que a partir disso, assim, daí 2008, 2009, ainda na Livraria Cultura, 2010 começa a chegar, tipo, em todas as lojas. Eu tô falando de São Paulo, né? Um pouco, meio um nicho, assim, mas eu comecei a entender, e aí é o que você falou também de show, né? Antes, quando eu ia, tipo, em show no Credit Card Hall, essas coisas, via Funchal, não tinha merchandising. Eu lembro que era uma coisa que eu falava, caramba, sempre quis ter a camiseta do Vampire Weekend. Não tinha, começou a vir depois, começou nos 2010 ali, e aí é muito louco ver o pop chegando de carona. Que nessa assim. fase, Isa, tem uma coisa que a gente falou já naquele programa quando o indie encontra o pop, que ali em 2008, 2009 passa a ter uma profissionalização muito grande dessas bandas independentes. Então, Animal Exato. Collective, Dirt Projectors, eles montam um circuito de 360, shows, né? em todos os Estados Unidos, então fica muito rentável para eles. E aí é aquele momento que o Jay-Z olha para essas bandas
bandas e fala, caramba, tem alguma coisa muito foda Sim. acontecendo aqui, e ele começa a elogiar todas essas bandas lá fora. E aí eu sinto que também é o que acontece aqui, ali por 2010, 2011, a gente tem ali o Marcelo Genesi, a Tulipa Ruiz, a gente tem o Emicida, que são artistas que já estavam se consolidando e criando toda uma parada. O Emicida sempre teve nas apresentações dele a banquinha do CD, Sim. piratinha, mas tinha E camiseta e depois diria foi que tendo antes outras deles coisas. veio a Fresno ainda com isso. Sim, verdade. É verdade, a As bandas Fresno sempre tinha. tiveram. É verdade. Nossa, tô lembrando agora do negocinho lá em Sorocaba, num show, no Clube de Campo, que tinha merchandising. E essa coisa que você falou, Isa, do como era difícil conseguir uma vitrola. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um disco de vinil, acho que eu tinha uns 5, 6 anos, foi na casa da minha avó, e eu fiquei encantado, porque o vinil Também. é uma coisa encantadora quando você vê a primeira vez. É muito grande, aquela coisa na mão de uma criança, então, tipo, você tira a embalagem, tem o disco, como que sai música desse treco preto cheio de risquinho aqui, sabe? É muito É fantástico. maravilhoso. E aí a Maravilhoso. jornada de eu conseguir uma vitrola durou anos. Eu fui encontrar, a primeira vitrola que eu comprei, eu fui viajar pra Aparecida do Norte. A gente encontrou, tem embaixo Um de verdadeiro Aparecida... milagre. Foi um milagre, porque embaixo de Aparecida tem essas coisas que as pessoas deixam de, tipo, roupa e mais um monte de coisa de doação e afins. Então e tinha uma vitrolinha laranja muito bonitinha, assim. Comprei, acredito, reformei. que tudo. E durante anos foi a Quero ver minha, essa a minha vitrolinha. E aí depois, ali por 2011, 2012, eu lembro que eu já fui comprar uma minha quando o Walmart veio pro Brasil, que quando vieram essas redes internacionais, começou a circular. A Amazon, quando chegou no Brasil, também começou a trazer alguns modelos de vitrola, principalmente aquelas vitrolas Crosley, que destroem o Sim, vinil, mas sim. que, tipo, são Sim. horríveis. Elas Mas não a têm moçada tá comprando, é isso até aí. hoje vende que nem água. E hoje tem, tipo assim, a cópia da cópia da cópia dessas maletinhas. Eu Sim. tava vendo no site do Casas Bahia esses dias, durante a construção da pauta, tem vitrola por R$150, R$200, Deus. R$250. O som vai ser uma merda? Que babado. É óbvio que vai ser uma Claro, merda, mas sim. eu acho que é muito pra essa galera que não tá aí com o som. Ela vai botar o disco uma vez pra tocar e depois vai virar um objeto de decoração ali, sabe? Sim, e é meio que ouvir do streaming, né? Assim, tipo, E o que eu acho áudio. também assim. é tipo um meio da pessoa começar a poder se entender Sim. nesse universo, né? Porque às vezes a pessoa tem isso, ela tem um disco de alguém que ela gosta, ela comprou de uma artista que ela gosta, mas ela não tem onde escutar e ela também não vai dar tipo mais de R$1.000 numa vitrola boa. E aí ela vai comprar aquela, vai ouvir aquela, aos poucos vai se interessando. Eu acho que tem um caminho, que é um caminho que a gente meio que foi construindo nesses últimos anos, que as pessoas foram entendendo o que elas gostavam, foram começando a pesquisar, foram começando a ler. E por isso que agora a gente já pode dizer que tem um mercado acontecendo e tem muita gente consumindo diferentes coisas, que eu acho que é o que a gente vai chegar nesse momento em que a gente tem várias coisas de artistas muito diferentes sendo lançadas em vinil e que eu acho muito legal, porque às vezes é tipo assim, nossa, nunca nem vi falar desse artista, mas ele conseguiu prensar o disco dele, ele tá conseguindo fazer isso circular, e eu acho que isso cria um mercado bastante interessante, assim. Eu acho que tem um outro ponto dentro desse raciocínio todo, que inclusive sobre o que o Kleber falou ali das bandas se tornarem 360 nessa virada de 2009, 2010, né? Que antes isso não era possível, né? As bandas, elas sempre buscavam estar em uma gravadora, né? Porque é aquilo que daria todo o aparato para que ela fizesse sucesso, né? Mas ali, na metade dos anos 2000, né? 2005, 2006, a galera começou a entender que, não, peraí, eu consigo fazer tudo sozinho. E eu acho que nessa virada de 2009, 2010, 2011, elas entenderam que podiam ser empresa também. E aí, isso ajudou também a conseguir colocar os vinis das bandas independentes em lojas também. Sim. Porque antes tu ia numas Americanas da vida, só tinha disco de gravadora, né? Universal, Warner, Sony e tal. Agora, não. Aí, por exemplo, a Urban Outfitters lá, não sei se vocês estão ligados, essa loja lá dos Estados Unidos, vende muito vinil, tanto quanto roupa, né? Roupa, então, sim. E vinil de bandas independentes. Você entra lá, tem vinil do Phoenix, do Vampire Weekend, que na época eram independentes. Exato. Então, eu acho que essa virada das bandas se ligarem que elas podem ser as próprias empresas e não se ligarem às gravadoras, também ajudou elas a conseguir distribuir melhor o produto, né? Então, você consegue ir numa loja média grande e encontrar produtos de bandas independentes porque elas podem revender, porque elas agora têm um CNPJ, né?
Você falando de loja, eu lembrei que, tipo, lojas de vinil, né? Existe um fenômeno meio locador, assim, que, tipo, quem trabalha lá geralmente é apaixonado por aquilo tudo. Então é sempre uma troca muito interessante ir a lojas de disco. Mais do que, tipo, sei lá, comprar Americanas ou alguma coisa do tipo, assim. Lojas especializadas bater perna ali na Novo Barão, assim. E você fica conhecendo também, você descobre coisas. Eu visitar um sebo, conversando. Você vira amigo do vendedor, ele fala, esse aqui eu separei pra você, sabe? Daí, Total. Não, é maravilhoso. Eu tenho histórias maravilhosas. Eu lembro que tinha uma ali em Higienópolis, ali na Vila Boim. Não entrava ninguém, assim, tipo, ninguém. Essas são as melhores. Cara, acho que era Alan o nome dele. Acho que era Alan o nome dele, o senhor. Nelson. E aí ele trazia, tipo, coisas mais novas e tal, mas ele era já um senhor, uns 60 e poucos anos, e ele, cara, muito legal, assim. E aí eu lembro que eu entrei, assim, daí ele começou a perguntar pra mim se o que ele tava trazendo de jovens era, tipo, fazia sentido e tal. Daí eu comecei a conversar com ele, daí ele falou, tô trazendo camisetas aqui também, ó. Daí ele me mostrou, aí eu comprei a minha clássica do Run DMC, que, tipo, foi a primeira que eu comprei, assim, Outra coisa, daí que eu ia engatar. A parada de camiseta, de merch que você falou. O Thiago falou da Urban Outfitters. Cara, como é importante nessa coisa de também da camiseta, do merchandising, de como a gente que gosta de música ter uma camiseta é muito um statement também, assim, de ser muito importante. Cara, eu comprei, assim, eu não tô comprando nada nessa pandemia. Eu comprei 5 camisetas de banda. Tipo, a única coisa que eu compro, assim, sabe? Tipo... E é uma coisa que é muito que eu quero me afirmar como sendo fã, assim, de tipo, você meio que representar, né, assim, de comunicar, porque o vinil, ele é a coisa que a gente tava falando da casa. Aí eu acho que aliado a isso tem muito também da parada do merch, boné, camiseta, enfim, assim, como voltando a ser uma coisa cool, né, porque tá muito cristalizado as paradas de roupa, de moda, por causa do Instagram, um monte de marca igual, e a Shein vendendo as coisinhas, tipo, a R$30, e todo mundo comprando as roupas igual. E acho que essa parada, assim, do merchandising de bandas é uma coisa que é moda, mas é true, assim. É antropológico, né? É antropológico. É muito e você louco. Afirmar que você pertence a um grupo, né? Exatamente. Você afirma que tá pertencendo a um grupo. E você falou, Isa, ali de visitar a lojinha. Um fenômeno muito curioso que acontece nessa virada para os anos 10 é essa organização das feiras. Então a gente começa a ter feiras itinerantes de troca e venda de vinil por todo o Brasil. Aqui em São Paulo a gente tem um movimento muito bem consolidado desde 2011, 2012. Já fui várias vezes, inclusive tem uma vez que foi maravilhoso que eu encontrei o Miranda em 2014. E aí ele perguntou se esses caras são bons? E era o Disclosure. E eu falei, bom, pode levar. E aí ele levou o disco do Disclosure, assim. Encontrei o Miranda várias vezes. Ele tinha uma coleção absurda, assim. Ele sempre saía... Ele ia nas lojas, daí as pessoas tiravam foto com ele, os vendedores, e davam meio que de graça o disco, assim. Tipo, era muito barato nessa época. Então, eu lembro que ele saía, assim, com um fardinho de discos, assim. E a gente tem esses movimentos em Curitiba, a gente tem em Recife, a gente tem em Porto Alegre, a gente tem um monte de lugares e que rompe um pouco com essa lógica do que era o sebo dos anos 90, dos anos 2000, que era um ponto específico onde você ia até lá, ou você ia, por exemplo, numa galeria do rock, numa loja especializada e você pagava muito caro para ter um exemplar em vinil da sua banda, sabe? Aqui a coisa ficou um pouco mais orgânica, circular. Teve muita gente que importava da Amazon e vendia aqui de um preço um pouco mais acessível, né? E outro fator que também é bem significativo é que a gente falou muito da camiseta agora há pouco, mas o vinil, a cultura do vinil e da fita cassete voltou a ser cult. A gente teve uma série de produções ao longo dos anos 10 que foram muito importantes para essa consolidação desse imaginário dos anos 80, principalmente aqui o Guardiões da Galáxia,
que lança o primeiro filme deles ali em 2014, se eu não me engano, e aí tinha a fita cassete. A fita cassete é meio que o mote da trilha sonora inteira do filme, e isso acabou virando um fenômeno tão grande que a Marvel decide lançar a trilha sonora do filme em fita cassete, o que instantaneamente alavanca as vendas de tocadores de fita cassete. Então teve que marca que começou a produzir mais tocadores, porque lá fora, nos Estados Unidos, tem uns mini tocadorzinhos, assim, que é como se fosse um Walkman, que circula pouco por aqui. Aqui a gente tinha muito de microsystem, né? E lá fora tem isso, então começou a vender bastante. E o disco de vinil do Guardiões da Galáxia é um dos top 10 vendedores da última década. E continua batendo recordes e recordes de venda. E aí a gente tem também o fenômeno do Stranger Things na Netflix, que tem todo esse caráter meio analógico, e a música é parte substancial da série também, e que foi outro fator muito importante. E aí quando os dois caras lá que são os responsáveis do Survive, que são os responsáveis pela trilha sonora da série, eles lançam num vinil duplo, então vende pra caramba a trilha sonora, que é toda com essa pegada de synth pop, assim. Eu não sei vocês, mas eu embarquei muito ali, assim, tipo, tinha os dois, ouvia, curtia pra caralho, assim. Não sei se vocês também embarcaram nessa ondinha retrô, assim, também. Eu acho que criou uma estética que a gente acompanhava muito e achava muito divertida. E aí eu acho que isso meio que mexeu com o mercado inteiro, assim. Porque a gente entende o impacto estético que Stranger Things teve em cima de tudo, praticamente. E isso meio que colocou as pessoas… chamou a atenção das pessoas, eu acho, de novo pra isso, sabe? Que é aquilo que a gente falou. Era uma coisa que estava acontecendo e as pessoas não estavam vendo. Tanto que, a partir disso, a gente vai ver que tem muitos outros filmes que vão ter suas trilhas lançadas em vinil. E aí vem umas edições muito bonitas. E eu acho que essa questão estética volta nisso, que vai vir… o vinil colorido, um vinil com diferentes cores, vai vir o encarte muito bonito, e aí vai se criar essa coisa de internet também, que as pessoas recebem o seu disco e elas vão fazer o unboxing, elas vão colocar pra tocar, e aí você vai ficar vendo um vídeo só da pessoa abrindo o vinil, mostrando o encarte pra você. O Kleber faz. Isso é super legal. Pior que metade das pessoas querem isso, assim, né? Ali na Noise mesmo, a galera sempre quer saber mais do que a música, qual vai ser a cor do vinil, o que vem dentro do encarte, assim, né? Então eles querem abrir e mostrar que eles têm alguma coisa massa na mão, assim. E é muito louco como os próprios artistas souberam explorar isso. Então você pega, por exemplo, uma Lorde da vida agora. Ela vai lançar o disco, o vinil preto. O vinil preto, ele vai custar o quê? $20. Aí o vinil amarelo, ele vai custar $45. E aí acaba rápido. Mas, porra, é o vinil amarelo. Eu preciso do vinil amarelo do Solar Power. E aí tasca $45, sabe? Pô, o Amarante fez um incrível agora, né? A versão gringa dele é metade uma cor e metade outra, assim. Cara, eu vi eu nunca tinha visto do Big Red Machine, que eu tava pesquisando loucamente porque eu fiz uma entrevista. Eu nunca tinha visto. Ele é, sei lá, vermelho, aí ele, tipo… Parece um ovo frito, assim, tipo, a gema, aí uma outra… Tipo, meio que são umas 3 camadas, assim, de cor e fica parecendo um slime, assim. Eu nunca tinha visto, achei muito legal mesmo. Eu vi vídeos no TikTok das pessoas mostrando esses. Cara, muito legal. É que assim, lá fora era uma coisa muito comum. E aí tem que puxar um pouco pro menino Jack White, que o Jack White foi um dos grandes responsáveis por isso ali, com a 30 Man Records. Porque quando ninguém falava em lançar vinil, ele tava falando, não, eu vou lançar todos os meus catálogos, as minhas coisas em vinil, e não vai ser só isso, eu vou começar a testar formatos diferentes de discos de aquele vinil. recording booth lá era bem legal, tipo, de você gravar ao vivo em uma tacada só. Total. Já saía os disquinhos. Ele tinha, Nick, um que era tipo assim, ele lançava um disco que você cortava o disco, dentro tinha um outro disquinho, sabe? Então ele até hoje ele faz isso. Eu tenho uma amiga que assina, ela é muito fã de White Stripes, e acho que, não sei se é mensal ou semestral. Não, acho que é mensal. Vem uma coisa assim do White Stripes ou da 30 Man, que daí você tem que cortar e aí você só vai ouvir uma vez do jeito que é, daí depois das outras vezes. Tipo, tudo que ele faz é especial, assim, com. E lá fora também teve uma coisa que é bem importante, que é o Record Store Day, né? Que é uma vez por ano a gente vai lançar discos específicos que você só pode comprar bem nessa importante. data. E junto veio… E assim, os artistas abraçaram muito, porque veio muita música muito boa.
principalmente nos primeiros anos. Eu acho que agora nem tanto. Agora tá bem miado, agora assim, ficou uma tipo... coisa mais, né? Não sei se por conta da crise, que a gente vai discutir daqui a pouco. Sim. Mas é que existem mais de uma data também. Existe Sim, 2, exato. 3 por ano, assim. Aí, tipo, não é mais... Sei lá, Que a não de é tão abril impactante, era bem né? importante, Tipo, né? Mas antes era uma coisa tipo, David Bowie vai lançar uma versão demo de um Sim. disco dele que ele nunca lançou antes. Daí você podia comprar naquela data específica. Tinha O muito artista- singlezinho também. O Flaming Lips vai lançar um disco com o sangue do Wayne Coyne em formato de coração e que você só pode Sim. comprar nessa data, sabe? Então eu acho um fenômeno muito legal dessa articulação de pensar o vinil para além do tradicional vinil preto, bolachão, que a gente sempre consumiu, Então, né? exemplo disso é o lançamento das Spice Girls, que elas estão lançando uma edição especial dos 25 anos. Ai, não vi. E aí tem o vinil normal, que é a capa com todas, e daí ele e tem um encarte com um montaréu de cartinhas, e fotos, e cards, e Amo. posters. E aí é o mesmo disco, mas cada uma tem a sua capa. Ai, então você eu vai comprar, amo. tipo, Que nem o rosa pirulito. é da Baby Spice. Vai ter que Que comprar tudo. nem o Elas estão pirulito enlouquecidas. delas. O pirulito era assim, eu sempre comprava da Jerry. Tipo, o da Baby Spice é rosa, aí o da Sport Spice é verde, cada um tem sua cor. E aí, tipo, no Brasil, obviamente, cada um deles custa, tipo, R$400. Legal, Aí os fãs é daqui têm que isso. escolher, né? Qual vai Elas podiam botar a capa escondida e a pessoa teria que comprar sem saber qual que Todos, vinha. sim. Aí tem que comprar Ai, sim! 100 pra conseguir as 5. Nossa, agora pensando, eu tava Essa é uma pensando boa que eu. Assim, eu não tenho muito vinil, não. Sério, não tenho muito vinil, não. Mas eu tava pensando se eu tenho algum especial. Eu tenho um dos Strokes, que é o Future Present Past, que é o EPzinho. E eu lembro que eu não sabia, tipo, daí eu acabei, comprei vermelho. Mas eu não queria o vermelho, eu queria o azul. Aí quando eu cheguei, tipo, no hotel, assim, eu abri, daí, pô, era vermelho. Eu falei, pô, que bosta, cara. E não tinha como saber, entendeu? Daí eu fiquei meio frustrada. Surpresa. E outro fenômeno também muito responsável por alavancar as vendas de discos de vinil, começou lá fora, são os clubes de assinaturas. Eu acho que o principal nome, um dos primeiros, foi o Vinyl Me Please, que a ideia era, o Outcast nunca lançou o 8 Aliens em vinil. Vamos falar com o Outcast e vamos lançar o disco em vinil. Pronto. Fazia um Caríssimo. pacote X de tantas cópias, você assinava. Você podia tanto comprar um número X de cópias avulsas, ou você poderia assinar e todo mês você vai ser surpreendido com um vinil novo no seu correio. E aí aqui vem para o Brasil e a gente tem alguns projetos de destaque. Thiago tá aqui hoje para falar da Noise Record Club, mas a gente tem o 3 Selos também, que é uma parceria entre Assustado Discos, EAEO e o Goma Gringa. E eu sei que tem mais pelo menos uns 2 projetos novos que estão começando agora, que não são necessariamente clubes de assinatura, mas que você consegue comprar com muita antecedência. Eu comprei o disco do Jalu, o primeiro disco dele, eu só vou receber em dezembro, mas já comprei ali. Thiago, você quer falar um pouco sobre esse universo das assinaturas pra gente? Então, a Noise começou em 2014, né, como clube de assinaturas, bastante inspirado no Vinyl Me Please. E a gente começou pequeno, assim, né? Na época, não se sabia qual que seria a dimensão de um clube de assinaturas. Começamos com os títulos bem próximos, assim. O primeiro foi Apanhador Só, depois foi Banda do Mar, depois foi o Otto, que eram artistas que estavam querendo prensar em vinil e veio como uma solução conjunta, assim, né? Posso te contar uma coisa? Eu comprei o primeiro do Apanhador e eu queria muito o do Otto. Na minha cabeça, eu achei que eu tinha comprado o disco do Otto, que eu tinha preenchido todas as coisas, mas eu acho que no fim das contas eu não dei o ok final e eu acabei não comprando. E aí eu passei meses esperando o disco do Otto e as pessoas recebendo. Xingando no Twitter. E aí eu fui reclamar, falei, gente, eu comprei o disco e eu não recebi. E aí a atendente falou, não, você nunca comprou esse disco pra gente. Pô, Eu fiquei muito triste, cara, muito triste, porque na minha cabeça eu jurava que eu tinha comprado. E aí depois eu fui seguindo com os outros, mas esse perdi. Mas você assina depois acho que foi o Afro Sambas, né? Se não me engano. Não, Você assina desde essa época? Não, eu comprava avulso nessa época e tá. depois que eu passei a assinar. Acho que eu assino desde hoje eu sou assinante 2017, 2018. Ali. Aí, então na época ele era bimestral, né? Não Sim. era mensal como é agora.
E, inclusive, a ideia de se tornar mensal foi justamente porque estava tendo muito lançamento no Brasil, né? Justamente nessa época, 2017, 2016 ali, tinha muito lançamento de disco e todo mundo já estava querendo fazer vinil, todo mundo vinha atrás da nós procurando para lançar em vinil também. Então veio a necessidade de se tornar mensal, né? E hoje ela é mensal, né? Aos trancos e barrancos, com todos os atrasos e todas as questões burocráticas Não queria ser o de social media de crises. vocês. A gente tem mais equipe de saque hoje do que de outra coisa. Mas a galera é bem... tem assinantes que são bem inconformados e tem os que entendem, porque realmente não é fácil tu colocar um vinil, né, Ainda mais na pandemia, né? Fábrica. A pandemia mudou Atrasou, tudo, né? A pandemia mudou tudo, que é a tal da crise que a gente ia falar, né? Mas antes de chegar na crise, eu quero entender como que funciona esse universo de... por exemplo, recentemente a gente teve Marisa Monte relançando Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão. Como que funciona isso? É ela quem entra em contato com vocês que entram em contato com ela? Como que funciona essa negociação dos direitos? Porque a Marisa é uma artista da Universal hoje, né? Então, não é mais. Não é, mas não na época era ou ainda não era? Não, então, a gente pegou justamente essa transição da Marisa ali. Entendi. Que ela retirou tudo da Universal e passou a ser Monte Songs, né? Que é a empresa dela agora. Então facilitou aí um bom tempo. Facilitou, e muito, né? Facilitou muito, assim. E esse processo de se tornar independente, que os artistas maiores também estão virando, o de próximo disco do Caetano, ele vem independente, né? Ó, já deu um spoiler aí, hein? Eu queria estar com ele na nós, mas enfim, eu acho que até esses artistas maiores estão se ligando que vale mais a pena se tornar independente do que se manter numa gravadora, né? A gente fez a Fernanda Abreu, por exemplo, que estava ligada à Universal, né? Então, tem casos e casos, assim. Eu faço parte da curadoria e uma das minhas funções é justamente catar título, né? Ficar de olho quem está lançando, ficar negociando, ficar vendo que disco vai fazer aniversário, ficar nessa pesquisa constantemente, assim, né? Mas chega muita coisa pra gente, assim, até é um pouco orgulho, assim, dizer que a Marisa chegou na gente querendo fazer Que massa. o disco, Inclusive, ela falou... Inclusive, foi melhor do que isso, assim, ela falou, estou retirando meu catálogo da Universal e vou lançar todo o meu catálogo em vinil independente. Vocês querem escolher algum disco pra fazer? Tudo! Que meses depois ela lançou os outros três, né? Ela lançou o Infinito Particular, o Universo ao Meu Redor e o disco lá de 2011 que eu comprei à parte, assim. Eu não sei se ela fez, eu não acompanhei depois. Ela lançou. Ela fez? Lançou depois, assim. Eu comprei o Infinito Particular. Particular. De clássicos da... Eu acho que é da Polisson mesmo, não é? Eles têm um outro selinho de clássicos, eles relançam algumas coisas. Ah, tá, pela Polisson mesmo. Isso. Aí a gente acabou escolhendo o Verde Anil por uma questão... De o melhor, né? De curador. Pessoalmente, eu gosto mais do Memórias, mas tudo bem. Eu adoro Memórias. Mas acho que é mais uma questão de memória afetiva do que de gosto musical também. Mas enfim, acabamos escolhendo o Verde Anil, até por ele conversar melhor com o público da Noise, né? Pela história da Noise também. Então, era o disco que mais se assemelhava por todas as parcerias que tem ali dentro, né? O Arthur Lindsay, Carlinhos Brown, né? O Arnaldo Antunes. Então, foi o disco que a gente achou que caberia melhor, assim. Mas tem casos e casos, assim. O Melodia foi um caso que eu passei meses, assim, tentando de todo que é jeito fazer, e até que eu consegui convencer a viúva dele a convencer a Universal a gente fazer o disco. Então... Tem muitos casos, assim, o Silva nos procurou e a gente ficou super também feliz dele ter nos procurado. O Rico foi a gente que procurou, então a Lineker foi a gente que procurou, o Amarante foi mais ou menos assim, foi meio que parece que a gente se falou ao mesmo tempo.
Então, o Tim Maia também foi uma busca de mais de um ano, assim, Ai, demais. Eu assinei por causa do Tim Maia. Tipo, agora eu sou assinante. Daí eu falei, bom, tá, eu já perdi um. Toda vez eu ficava pra assinar. Agora tem que entrar no Facebook lá pra pegar as passagens. Ô, Thiago, mas como que funciona essa questão de preços, de valores? Você pode falar, tipo, o artista diminui o cachê dele, o repasse dele para lançar? Como que funciona isso? Não tem cachê, assim, a gente não paga cachê, né, pros artistas, né? O que existe são duas negociações separadas, que uma é em relação aos fonogramas, né? Porque os artistas, eles gravam, né, o fonograma. E dependendo da música, existem outros compositores, né? Então, a Marisa Monte mesmo, grande parte das músicas não era dela. Do Arnaldo, do Carlinhos Brown e tal. Então, era uma negociação separada para as editoras que editam as composições, né? E uma outra negociação para os fonogramas, que são as gravações em si, né? Então, a gente tem um valor fixo que a gente oferece tanto para fonograma quanto para os direitos autorais. E isso é negociado antes de lançar o disco, porque pode ter casos que o artista não aceita, né? Mas a gente tem um valor padrão, assim, que a gente paga. E esse valor sempre está em contrato, e quando a gente vai procurar um artista ou quando ele nos procura, a gente é esse o valor multiplicado pela quantidade de discos prensados, né? Porque é um valor que é R$25 unitário e uma meia dose de cachaça. E mais 10 discos aí pra tu vender no teu showzinho. É isso. Na tua banquinha. Não, mas é um valor até bem alto, assim, para mercado, para artista independente. Agora, justamente nessa pandemia, salvou uma galera, assim, né? Tipo, que tava sem fazer show e tal. Então, principalmente esses mais novos, assim, o Rico, o Silva, né? E a MC Tá mesmo, que foram os discos que a gente pegou na pandemia, de artistas novos que entra uma bolada ali mas entra uma bolada porque tá com bastante assinante, que isso é bom, assim, que a pandemia trouxe muito assinante. Isso é um outro assunto também, né? Mas, enfim, é isso. A gente oferece um valor fixo por unidade prensada, né? E a gente vende a R$75, e agora que tá R$85, mas a grande parte é R$75, que é o valor que é o valor de venda, né? E aí, a partir desse 75, uma porcentagem vai pro fonograma e pros autorais. E aí, todo o resto da produção fica com a gente, né? E eu queria saber um pouco, porque eu sei, já ouvi do pessoal da Balaclava também, que quando tem artista que eles querem prensar, demora muito. Daí, como que é essa parada, tipo, do tempo, assim, né, de prensagem e de chegar, Acho que a gente pode chegar na questão da crise que a gente tá passando, porque, como o Thiago falou, com a pandemia, o consumo do disco de vinil aumentou, os artistas estão cada vez mais se interessando em lançar, só que lá fora, principalmente, e aí a gente puxou a pauta ali a partir de Billie Eilish, Taylor Swift, e essas artistas, quando chegam nas fábricas para prensar, elas vão falar, olha, quero prensar 250 mil unidades, Luciana, da fábrica de vinil. Com licença. E aí a Luciana fala assim, 250 mil? Aí ela olha pra a banda Cantores Independentes do Brasil. E aí eles falam, olha, nós queremos prensar apenas 5 mil cópias. Hoje aí a Luciana da fábrica fala assim, pois é, Cantores Independentes do Brasil. Hoje não. Vocês vão ficar depois que a gente prensar todos esses discos da menina Billie Eilish. Mora longe. É mais ou menos isso, né, Thiago? Que bom que vocês são otimistas, né? Quando que um artista independente ia fazer 5 mil discos? Mas ok. Porque você não conhece a banda Artistas Independentes do Brasil. É um super... É uma aba no Excel ali, Artistas Independentes. Então, isso rola, com certeza, né? Agora, hoje em dia, sendo bem sincero assim com vocês, a Noise não tem concorrente à altura em quantidade no Brasil, né? Tem concorrente à altura em qualidade, isso não é esse fato, assim.
Mas em termos de quantidade, né, a Noise fabrica mais que a Universal e mais que a própria Polisson, assim, Caramba. por mês, né? Essa quantidade por mês. Então, o que acontece? Na pandemia, antes da pandemia, né, a gente tinha um prazo de 30 a 45 dias para receber os discos na Noise e distribuir para os assinantes. Mas era 1/3 da quantidade que se tem hoje. Então, Caramba. tipo assim, praticamente triplicou a quantidade de assinantes durante a pandemia. Caramba. E aí vem o outro lado da questão, que reduziu em 1/3 a quantidade de material para se fabricar vinil. E, ao mesmo tempo, aumentou a quantidade de outros artistas querendo fazer vinil, porque... Vocês como fabricam aqui no Brasil? Na Polisson. Na Polisson, é. Então, como a Noise já tem mensalmente, né, uma quantidade média, então a Polisson já reserva uma quantidade de material, que é o acetato e o níquel, basicamente, né? São os dois materiais principais, assim, para fazer o disco. E então a gente já tem uma quantidade reservada mensalmente, né, para Noise, o que, com a pandemia, nos dá um prazo de 3 meses para que o disco fique pronto. Tá. Então, até inclusive há umas 2, 3 semanas atrás, eu fui fazer um orçamento para o Rubel, né, que a gente vai fazer os 2 vinis dele, e a previsão de entrega tá para novembro de 2022. Nossa, mano. Então, assim, eu não tive nem privilégio por trabalhar na Noise. Sem privilégio. Sem privilégios. Mas como tem uma fila de espera gigante de artista querendo fazer vinil, entendeu? A gente entrevistou a Papangu, que vai ao ar Por Trás do Disco, pros nossos ouvintes, e eles fecharam um contrato com o selo gringo lá fora, e aí o selo falou, olha, eu vou fechar o contrato com vocês em CD, mas eu não posso planejar nada em vinil pelo próximo 1 ano, porque eu não tenho como falar uma data, eu não posso falar que em julho do ano que vem vai estar, porque eu talvez não esteja, entendeu? Sim. E a gente tá vendo isso com um monte de artistas tecnicamente grandes, tipo James Blake, tava com disco agendado agora pro começo de setembro, a gravadora falou, ó, não vai ter vinil, vai ser em outubro, então ele teve que jogar pro outubro a data de lançamento do disco. Isso tem a ver mais com a questão da falta de material ou com o número de fábricas? São 3 coisas, né? A falta de material, o aumento absurdo de artista querendo prensar vinil na pandemia e o aumento da demanda de pessoas que querem comprar. Então, tudo isso casa para que... E é claro, só tem uma fábrica com essa capacidade no Brasil, né? Tem a Vinil Brasil, que ela tem uma capacidade bem menor do que a Polisson, e a Vinil Lab, que é muito pequena também, né? Então, as 3 fábricas que tem no Brasil hoje, só a Polisson dá conta da quantidade, né? Então, e aí faltou material. Para vocês terem ideia, em setembro do ano passado, não tinha níquel para vender no mundo inteiro, assim. Exato. Níquel, a matéria-prima níquel não existia para vender. E aí a fábrica ficou uns 2 meses parada porque não tinha níquel. Caramba. Não, o que eu ia falar é que eu lembro, tipo, não é só aqui, é com artista grande também. Eu lembro que o do Fleet Foxes, o vocalista falou que ia soltar o álbum em setembro, foi um álbum surpresa, e ele falou, ó, vinil, assim, não tem a fábrica. Não, um dia sai. Não, é assim, Aniversário de 10 anos. Exato, já existe a pré-venda, só que assim, daí demorou meses, mais de 6 meses, acho, 7 meses pra sair, daí foi meio que um novo lançamento. O mundo entrou num modo Frank Ocean, porque o Frank Ocean, quando você compra uma coisa na loja do Frank Ocean, pode demorar entre 3 e 12 meses pra você receber, então tá todo mundo assim. Eu amei. Mas Bandcamp também, quando você compra umas coisas lá de fora, demora 77 meses pra chegar. Enfim. Então é isso, assim, tipo, essa falta é generalizada mesmo, não é a Noise que não tá conseguindo entregar. Não é os indie. Não é os indie. Não é a aba independente da Excel. Exatamente. Gente, eu quero já ir fechando aqui, porque tá muito boa a conversa. Acho que foi uma conversa bem legal. Mas acho que a gente precisa encerrar. Eu quero tentar entender de cada um de vocês o que vocês acham que é o futuro do vinil. O que vocês esperam daqui pra frente dessa mídia, de outras mídias,
qual que é o sonho de consumo de vocês daqui pra frente em relação a isso? Eu posso começar. Eu acho que vai acabar, gente. Cedo ou tarde vai vai acabar, principalmente por questões ecológicas, pensando Será que na volta porrada. CD? Eu acho que vai ser por questão muito mais ecológica, por meio de tratados internacionais, uma coisa que tá rolando muito forte na Europa, tentar baixar o consumo de combustível. Eu acho que a longo prazo o vinil vai ser uma coisa que não vai ser bem vista. Eu acho que vai ser, as pessoas vão começar a criar esse sentimento de que ter um pedaço de lixo de plástico dentro de casa não é legal. O que, por outro lado, vai favorecer a minha coleção, que eu vou poder finalmente vender tudo e viver de renda dos meus discos de vinil. Esse é o futuro do vinil pra mim. Mas, ao mesmo tempo, é um plástico que não é de uso único, né? É diferente de uma sacolinha de supermercado, assim. Sim, é só você moer ali que já dá pra jogar de novo pra forma e fazer outro. É verdade, porque o plástico que eles fabricam, o vinil, ele vem todo picadinho. Eles jogam na forma ali e fechou de novo. É super Pra fazer um utilizável. remix. É só fazer um remix. Mas é que eu fico pensando na produção. Tem a questão do plástico, do papel, e daí da prensagem, de todo o aquecimento. Você acha que a Greta... A Greta vai derrubar. A Greta vai derrubar, ela vai assinar um tratado e vai falar, ó, galera, moeu pra Ela vocês. vai transformar em, sei lá, num negócio de alfaces hidropônicas Ela vai dizer que a partir de hoje só pode luau. Exatamente. Exato. Não vai mais ser disco Exatamente. físico. Exatamente. Eu acho que talvez uma... Né? Ou vai ter disco, sei lá, de compostagem. Isso que eu ia falar. Daqui a um tempo, eu acho... Mano, não é possível que não vão conseguir desenvolver uma tecnologia babadeira que é, sei lá, sei lá, de raízes De bananeira. orgânicas. De bambu, de casca bambu faz tudo. Exato, de bambu. Miolo de bambu. Eu acho. É que eu acho que pra não é desenvolver possível. isso, precisaria ter um interesse muito grande, de Sim, coisas grandes, sim. sabe? Pra criar isso. Eu sinto que, de algum modo, o mercado em si, da forma como a gente tá vendo agora, que ele tá, tipo, meio que num boom, numa grande crescente, eu acho que isso vai se degringolar em algum momento. Sim. Porque as coisas, os valores estão meio absurdos, as pessoas revendem de formas meio absurdas, as coisas estão meio malucas, assim. E aí eu acho que vai voltar a ser um negócio menor, assim, mas eu acho que não vai parar de ter. Eu acho que agora, tipo, vai ser uma coisa meio fixa, assim, sabe? Só não sei como vai acontecer, mas que vai seguir, vai. Eu tô com o Renan nessa. Eu duvido muito que vai acabar esse mercado, até porque ele nunca acabou desde os anos 40. Sim. Desde quando ele começou a existir, ele pode ter diminuído, mas ele nunca parou. Mas tinha Greta nos anos 90? Não tinha. E tem uma questão também, tipo, não é porque inventaram, sei lá, o PDF que a gente parou de ler livro, sabe? Livro físico, sim, total. quadrinhos, Eu paradas. muita gente parei de ler já tem- livro por causa da internet mesmo. Quem Tem muita gente que já reclama, né? Ai, você vai comprar um monte de papel. Vou sim, qual é o problema? Foda-se, quero meu livro. Quero pegar ele aqui, quero desligar qualquer coisa digital uma vez no mês só. E tem toda essa questão da experiência, do objeto físico e tal. Eu duvido muito que vá acabar, assim. Eu também acho. Eu acho que talvez reduza mesmo. Talvez pode ser que em algum momento exista alguma crise de petróleo e não tenha mais material mesmo. Uhum. E não se consiga fazer novos. E aí, acho que a partir daí pode ser que invistam em pesquisa para um novo material, né? Sim. Mas, enfim, aí tem uma outra questão também, né? Que a gente não tocou nesse assunto, assim, mas é que os artistas não fazem mais os discos pensando no vinil. Porque tem uma grande diferença, né? Entre tu colocar uma música E o mais Drake? aguda na ponta, uma música mais grave no meio, com A orquestra no meio. masterização é diferente. Por causa da ondulação, por causa dos sulcos, né? Então eu acho que, tipo, existe essa febre hoje, mas nem os artistas de hoje estão levando isso a sério, sabe? Porque não fazem um álbum pensando no vinil, fazem pensando em que as pessoas escutem de qualquer jeito. Sim. Né? Que chegue nas pessoas, não importa como. Se é single no Spotify, é o single no Spotify, vamos lá. Vamos tentar achar influenciador, se é o TikTok, vamos botar no TikTok. O TikTok, inclusive, virou uma... Então, cada vez que surgem novos artistas, né? Eles pensam na plataforma que tá na moda na época, assim. E eu acho que o vinil não vai morrer, mas vai reduzir bastante também por isso, né? Sim. Então, acho que é isso, assim. Acho que a questão de mixagem também é importante, porque a mixagem de hoje é tudo muito, muito comprimido, né? E num vinil não dá conta, assim, tipo...
gastaria muito espaço de um vinil pra, sei lá, tipo, 10 Exato. minutos de música. Porque é isso, porque a galera nova, assim, quando vai para um estúdio gravar, eles não estão pensando em deixar pronto pro vinil, né? Diferente da década de 70, né? Que o Kiss mesmo, eles tinham uma lógica que eles faziam os discos de acordo, a ordem das músicas era de acordo com o suco do vinil, né? Incrível. Então era Isso é bem pensado interessante. pro vinil. Que foi uma das grandes críticas quando a Taylor Swift começou a lançar discos em vinil, que as pessoas mais técnicas falavam, não faz sentido você lançar um disco desses em vinil, porque ele não foi pensado como um disco de vinil, é uma lógica outra, né? Então acho que meio que vai... por isso que eu acho que automaticamente vai se perder um pouco do sentido, porque se nem os artistas estão dedicando, né, pro áudio, né? Eles estão dedicando pra estética, então eu acho que é um pouco passageira essa super moda que a gente tá vivendo agora, mas o vinil vai continuar existindo como existe desde a década de 40, né? Boa. É isso, gente. Fechamos essa conversa incrível aqui hoje. Acho que conseguimos cobrir tudo aqui. Mas vá lá no nosso Instagram, @podcastvfsm na edição desse programa e conta pra gente o que você acha disso tudo, se é só uma modinha passageira, se você acha que vai acabar, qual que é o futuro do vinil, se você coleciona, compra, aproveita lá e use o nosso espaço para vender seus discos se você quiser também. Eu vou bloquear você, não tem problema, mas comente, fica à vontade lá. Vamos pro próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Começando aqui, não paro de ouvir, Renan, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente conta músicas que a gente não parou de ouvir, que são lançamentos recentes. Boa! Thiago, o que você traz aqui pra gente? Então, eu fiquei meio em dúvida, porque o que eu tenho escutado recente não é dessa semana nem desse mês. Não tem problema, a gente abre exceções para convidados. Mas obrigado. Licença poética. Exato. É do final do ano passado, o disco da Selma Wamusi, uma cantora de Cabo Verde que mora em Lisboa. Não conheço, ó. E o disco foi produzido pelo Kastrup, que é um grande produtor, né? Que produziu O Melhor do Fim do Mundo. Discão. Aí, ó, já Boa. pegamos aí uma dica que passou. Passou a gente gente tinha não escutado, ó, legal. Arrasou, pô, Thiago. Boa. Bom, vamos lá, Nick. Bom, tenho 2 diquinhas. A primeira é o novo single do Bad Bad Not Good, maravilhosíssimo. Perfeito, gente. Nossa, o cheiro da riqueza. O single chama Beside April, tem a participação, né, do Arthur Dele. Verocai, maravilhosíssimo. E, mais um single maravilhoso do próximo disco deles, que chama Talk Memory. E vai ser lançado no dia 10. 8 de outubro. Dia 8, isso. Só uma coisa, que além do Arthur Verocai, tem o Kian Riggins também. Uhum. Baterista, Que é baterista, fodelaço, muito bom. E minha segunda dica é uma dica conjunta com a Isa, porque eu sei que a gente vai dar. Taco de Golfe com o disco Memorandos. Comigo também, Ai, porque que puta merda. Eu também gostei desse disco, todo mundo. Então, dica dos 4 que o Megazord se reuniu pra dar essa dica. Puta que pariu, que disco bom. Muito Bem bom. bom. Posso só fazer o que eu não gostei? Que, tipo, Eita! o que talvez... eu acho que a sequência de abertura não é muito boa. Eu sinto que as músicas são muito curtinhas e fica parecendo meio que um esboço ali. Foi o que eu menos gostei. Quando eles ampliam mais as faixas, vão ali para 3, quase 4 minutos, eu sinto que a guitarra, assim, brilha de um jeito, assim, fantástico, sim, sabe? Sim. Eu acho que a Taco de Golfe seria uma banda que seria mais interessante se ela deixasse as canções crescer um pouquinho mais, dar essa brisa ali, e aí eu sinto que vai mais pra essa pegada Dom Cabaleiro, vai pra um pouco de Battles. Eu acho que tem umas músicas assim que são muito bonitas, mas elas são muito curtinhas e não dá nem tempo de você absorver, sabe? Então... Pra mim eu sinto muito isso na terceira faixa, eu estava lá em pé, que ela acaba Sim. num fade out, assim, eu falo, não, mas continua, tava indo bem aqui, tipo, pô...
Eles fazem uns desenvolvimentos muito incríveis de algumas das músicas. E eu gostei porque pela primeira vez eles estão explorando umas músicas que são mais atmosféricas, sabe? Que é bem diferente do disco anterior. É que mas eles ainda estão sem tem baixo muito... também, né? Então. Mas tem baixo em algumas Sim, das sim. músicas que o Galvão toca em algumas, assim. Então, mas tá incrível. Bem legal mesmo. Achei assim, muito puta bom, disco. eu Sim. também. Achei muito bom. Mas o comecinho, amigo Kleber, eu entendi o que você falou. Mas a primeira vez que eu ouvi, assim, eu senti que era uma coisa de uma intro, assim. Entendo o que você tá falando, concordo, mas a primeira e acho que a segunda, que era meio que só um. Parece que eles estão ensaiando, sabe? Que é meio que um. Vem aí, sabe? É meio que um teaserzinho. A vem primeira eu aí, achei vem aí legal. de novo, sabe? A primeira eu achei legal. Mas eu do, entendo. do meio ali pro final é muito bom. Muito bom. E é legal porque, assim, era um trio, virou uma dupla, mas eu sinto que eles cresceram substancialmente, assim. Parece que é muito E grande agora o som que eles estão produzem na ali. Balaclava, né? Primeiro Sim. álbum que sai pela Balaclava. Eu acho que eles Boa. conseguem explorar mais em dupla, acho que pela escassez de um elemento, né? Tipo, eles conseguem criar mais com loop e tal. E acho que tem bastante a ver com essa coisa meio Battles, assim, no último disco. Que é, tipo, de explorar o máximo que você consegue. E que é uma dupla também agora. Sim, sim. Tipo, explorar Mesmo o máximo que você processo. consegue com menos pessoas possíveis, assim. Tipo, é muito Boa. foda. Só mencionar aqui, as que eu mais gostei é o Feel, que ela é Boa. muito jazzística, parece uma música do King Crew em alguns momentos. E a Significando Dados, assim, que também é Essa é boa. muito, muito bonita. Bom, arrasou. Vamos lá, Renan. Eu fiquei viciado o final de semana inteiro no single da Tasha, que se chama Perfect Wife. O Zé Boa. Pedro me mandou de quinta pra ouvi. sexta pra gente gravar o programa. E daí ele falou, você tem que assistir Ela o vai lançar clipe. disco, né? Ela vai lançar um disco no dia 5 de novembro, chamado Tell Me What You Miss The Most. E a música é super gostosa, ela é meio… Conversa um pouco com o soul, com o R&B, mas ela é bem popzona. Saiu quando? Saiu quinta, eu acho. Quinta passada. Ah, tá. E Eu aí não tá ouvi aí. mesmo. Aí tem que procurar o clipe, que é muito legal. É muito Boa. bonito, ela fica dançando assim em casa. É super divertido, dessas coisas gostosas pra você colocar assim e ficar feliz, assim, com um sorriso no rosto quando acaba o clipe, sabe? Delícia. Uma delícia. É isto. Arrasou. Gente, vamos lá, rapidinho. Saint Etienne, I've been trying to tell you. Boa. Tudo de bom. Gente, que Delicioso. isso? O que é Muito isso? bom. Burial. Parecia Burial em alguns momentos. Tipo, umas… E vai pra umas coisas baleáricas, assim, não. psicodélica, muito bom. Mas não achei tão solar power. Achei Não. mais montanha. Fiquei Drogas meio… power. Drogas power. E assim, gente, que Só loucura. a Cheroline. Eu tava esperando uma Nada. coisa assim, já estamos mais 45 Não. mais, já estamos com os filhos criados. Drogado velho é o melhor tipo de drogado que gente. existe. É White Lotus neles. É o White Lotus. É isso. Enfim, adorei. Que brisa boa, moçada. É êxtase nas praias da Croácia ali. Ai. Afinação, loucura. Que delícia. Ó, vamos lá. Emil and the Sniffers, eu acho que esse álbum vai crescer pra mim. Vai. Ele vai tua cara, crescer. amiga. Comfort to Me. Eu já Se amava os você singles. deixar de tomar banho, vai crescer ainda mais. assim. Se eu for pra Austrália e ficar andando lá naquelas terras laranjas, Eles sem são tomar muito banho, redneck, muito, cara. velho. Eu amo É que muito os bom. caras são muito truqueiros, assim. Eles parecem uns tratoristas, Mas é- sei lá, do Texas. Mas ela. Então, mas eles são australianos, isso que é bom, porque daí não é aquela coisa truzona dos Estados Unidos. Tem um. Eles têm animais pra isso, eles têm animais pra isso. Tem um treco-teco ali que é bom demais. Mas tem um sujinho ali, que eu bati, aquele do cabelinho mais curto. Gato demais. Nossa, faria. Tem um. Não, tem uns negócios bons ali né, no Passava um conjunto da obra. desodorante e mandava ver. Manda uma cachoeira ali, tomar um banho, aquela coisa. E aí, Kleber, vamos conversar? Vamos falar. Vamos. Alice Caymmi, acho que você vai dar, né? Eu pensei que o Renan ia dar esse até. Estou chocado, o mas Renan como um eu Caímer. amei. Mas o que eu ia falar pra gente conversar um pouquinho rapidamente é ela, nossa fada madrinha, Casey Musgrave, Star-Crossed. Ai, Eu amiga. ainda tô pensando, mas eu Bateu. gostei. Bateu? Tá, Eu então gostei. tá bom. Não, porque Eu ouvi ouvi umas 2 vezes e não rolou. Aí então ontem tá bom. eu botei Então um longo vermelho, assim, Tá. bem… Eu vou fazer uma make. Eu vou fazer uma Eu make. make, abri um maravilha. vinho rosé, aí eu fui pra janela, assim, deixei o vento bater na minha cara e deixei esse disco rolando. mas aí assim, bateu. não tô dizendo que eu não gostei, eu gostei. É que eu tava esperando. Ele é diferente. Mas assim, eu amei, mas é que eu acho que eu tava muito
muito ansiosa. Então é melhor, Sim. calma. Terceira audição, calma. Vai andar. Bota eu esse amei disco e vai andar, sabe? O clipe Tá. de Simple Times que ela lançou. Amigo, é E parece que foi tudo! gravado no Bourbon Shopping, eu adorei. Exato! E Elas tem entram a- na loja, é tudo, eu amei. A Simone, tem a Simone, gigantona, isso, deliciosíssima, perfeita. E tem a assim. menina do Rex, aqui é a secretária, Que você engraçadíssima. citou, é verdade. muito É bom. super divertidíssimo. Boa. Amei. É isso. Lacraste, sou eu. Então vou bem rapidinho nos singles aqui. Curumim lançou Púrpuras, é uma colaboração entre ele e a Nelise Assunção, Tulipa Ruiz, e tem participação da rapper Nelê. Muito bom, se o disco novo vier nessa pegada soulzinho psicodélico, vem aí o disco. Não paro de ouvir a nossa querida Chloe Bailey com Have Mercy. Eu achei até curioso, porque, tipo, da dupla, obviamente, Chloe and Hale, é que a música já tava viral no TikTok por conta de um trecho que ela largou, né? Que é aquele Sim, já tinha Why keep 15 bossing desafios, like eu I fiquei do, maluca. Why keep bossing like I do. E a música lançou agora. Eu falei, nossa, eu já conheço essa música. Sim, eu já conhecia porque ela toca o tempo Você inteiro no conhece, TikTok. mas não conhece. É um surto esse lançamento, porque você fica assim… Esse refrão, gente, eu não aguento mais ouvir no Eu não TikTok, aguento mas mais daí vem ouvir esse outro refrão. verso que você fica assim, ué, mas isso é novo? O que Mas, aconteceu? gente, ela é muito boa. Ela é absurdamente boa. Eu acho que ela eu achava que a Normani era a herdeira da Beyoncé, mas eu acho que a Chloe é muito mais. Ela tem muito mais equilíbrio no trabalho dela. Referencia os anos 2000 ali de um jeito muito gostoso. E essa música, clipe assim, é bonitão. O clipe bonito, tudo perfeitamente trabalhado. Outra também que eu não paro de ouvir é Tirza com Have Mind. Ai, E a parceria dela com tudo, Cobsey. Que tudo. delícia! É o Esqueci. oposto do Tudo. que a Chloe faz, porque é um R&B totalmente torto, sujo, com a voz Britânica, em né, loop. bem? Mas é um britânico muito Quebrado. distorcido, assim, É quebrado, muito bom, assim. é muito bom. Lindo, lindo demais. E quem me surpreendeu também foi o Radiohead, que vai lançar É verdade. uma coletânea de músicas inéditas, versões e coisas inéditas combinando o Kid A e o Amnesiac. Vai virar um disco só, uma coletânea chamada Kid Amnesia, que vai lançar no dia 5 de novembro. E eles lançaram essa música inédita que se chama If You Say The Word, que ninguém nunca tinha ouvido bem boa. antes. Várias das músicas são… Eles já bonitona. tinham tocado ao vivo, mas essa é totalmente inédita. Eles podiam fazer umas versões em espanhol, né, do Radiohead. Vocês viram que as duas cidades que mais escutam Radiohead nos streamings é México e Santiago do Chile. É Cara, sério? não eu sabia amo disso. fuçar essas coisas no Spotify, cara. Eu amo. Nossa, isso é bem fantástico. É muito e bom. eles se apresentam tão pouco, tipo, na América Latina e afins. É, pois é. Que curioso. Eles não querem Tá na pegar hora de essa fazer parte pra ficar Xuxa em espanhol, só que o É Radiohead… verdade, Roberto Carlos e Xuxa fizeram carreiras aí. E aí, vamos pros discos. Obviamente, Casey Musgraves, Taco de Golfe. Fiquei surpreso que meu amigo Nick Silva não recomendou o Turnstile ainda em nenhum momento. Verdade, Putz, ninguém eu falou. gostei, mas não me pegou, assim, tipo… Amigo, ouve de novo, porque o disco se chama Glow On, é o terceiro álbum de estúdio deles. Eu acho eles bem os outros discos, tanto que eu caguei quando saíram os primeiros singles, eu nem perdi tempo ouvindo. E aí eu fui ouvir e tá, tipo, muito, muito bom. Porque- hardcore e pop. Então, não é só hardcore, tem uma música que é um baião. Aí tem outra música que é uma pegadinha new wave, bem anos 80, só que não fica estranho, sabe? Tá muito bem produzido, as letras estão num jeito confessional muito bonito, e hardcore talvez seja o gênero que eu menos consumo, mas ficou muito bem produzido, eu acho que eles homenageiam muito as coisas da Epitaph Records ali no final dos anos 90. Pra mim Mas- ficou um pouco com cara do Death Heaven, assim, de precisãozinho mais sintético, assim, tipo, sintetizado. Não acho. Amigo, ouve de novo. Eu acho que daqui uma semana você vai falar assim, é o disco que eu mais vou ouvir esse ano aqui. Você vai pirar com esse Eu álbum. não ouvi, eu não conhecia Turnstile, não lembro, juro. Ou é que eu também tô com Eu a ouvi o cabeça, disco né, de uma papinha. 2018, porque assim, parte da crítica gostou e parte da Amigo, crítica achou mas uma eu bosta. gostei, mas eu gostei desse É bem agora. bom, amiga. Eu achei É bem gostoso. gostoso. E aquela música com o Blood Orange, eu achei uma das melhores É músicas do muito ano. boa. Tipo, Sim, sério, tem 3 assim, músicas com achei Blood uma das- Orange nesse disco. Achei. Não, aquela primeira que era o clipe, que tipo, tinha um Endless. show. Assim. Ai, agora eu não lembro o nome. Acho que é. Achei muito boa, Tem assim, Endless, tipo, Aliens em alguma coisa, e enfim. Mas é um Alien disco Love muito Call. gostoso. É, essa Usa- aí. É, Alien Love eu acho que Call. vale ouvir. Alien Love É um Call. disco
que evoca, assim, essas bandas tipo Millennium, Blink-182, umas coisas bem pop, mas tem uma pegada que é só deles, assim. É bem americano. Eu Bem não sei americano. dizer. É bem americano. Mas assim, nada lançado nos últimos dias foi tão impactante pra mim quanto o Low. novo álbum do Low, com Hey What. O disco anterior do Low eu tinha recomendado aqui, foi impressionante. E esse continua sendo, assim, tão interessante quanto. Eu acho muito fantástico porque o Low é uma banda criada em 1993, que teve meio que o auge deles no final da década de 90 e começo dos anos 2000, que tinha uma sequência de discos muito bons. E aí você fala assim, o que esse casal do indie sujeirão vai fazer de novo? E ao longo da última década inteira, eles só lançaram discos muito bons. E esse disco novo, assim, é excelente. A crocância das guitarras, assim. Se você for ouvir, querido ouvinte, e você vai falar assim, meu fone deu defeito. Não é. É o disco. Eles brincam muito. É sobre isso. É sobre isso. Eles brincam muito com essa questão da distorção, de falhar um lado do fone e o outro seguir rolando. Ai, eu amo. E é muito bom. Muito bom mesmo. O Low é um projeto do... Posso contar uma história? Pode. Vai. A gente teve um problema em relação a isso com o disco do Russo Passapulso agora, o Paraíso da Miragem. Quando chegou na Polisson, eles escutaram e falaram assim, meu Deus, esse disco tá cheio de barulho, tá cheio de ruído, não, tem que fazer tudo de novo essa master. Aí eu ainda escutei como é que tava no Spotify pra comparar, né? Não, mas eu acho que esses barulhos são propositais, né? Mandei pro Russo, olha só, a Polisson retornou com isso. Aí ele disse, não, peraí que eu vou botar mais barulho aí. Maravilhoso. Cara, se a Polisson ouve esse disco, eles vão chorar. Porque os primeiros 5 segundos é só microfonia, assim, tipo... Mas não é uma microfonia incômoda. Eu acho que é, tipo, muito harmônico dentro da proposta do disco, assim. Então, bonito demais. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Meu amigo Nick, conta pra gente o que é esse bloco. Nesse bloco a gente vai dar dicas atemporais que podem ou não ser relacionadas à música. E é isso. Vamos começar então pelo nosso convidado, Thiago. Eu ia falar o Wilco, porque o Wilco é uma banda que... Pode falar. Pode pregar a palavra. Pode pregar a palavra aqui. Pregar a palavra de Wilco. Palavra da salvação. É que eu acho que o Wilco corrobora tudo que a gente falou de várias formas, assim, porque eles foram escola para todos esses períodos do CD até onde a gente tá hoje, né? Sim. Eles começaram lá em 95, aí eram de gravadora e aí fazer aquele circuito, né, tipo de shows, de festivais no interior dos Estados Unidos, vendendo merchandising, sei lá. E aí em 2001 eles rompem com o selo, né, que era Reprise Records. E aí tem aquela treta lá do Yankee Hotel Foxtrot, e aí eles acabam assinando com outro selo que pertencia à mesma major, né, a Known Such, que era dentro da Warner. E aquele momento, acho que foi um momento de rompimento que incentivou muitas outras bandas dos Estados Unidos a fazerem o mesmo, né? Então, acho que tudo isso ajuda a gente a compreender todo o processo, tanto do vinil quanto do CD, quanto do streaming, né? Até o momento em 2011 que eles abriram o próprio selo deles, e aí eles estão, inclusive, lançando outros artistas, né? Eles viraram uma plataforma de lançamento de outros artistas, assim. Então, acho que a gente deveria colocar, inclusive, o Wilco nessa timeline da nossa conversa, porque tem tudo a ver, e não deixem de escutar o Wilco. E porque é muito bom, porra. Porque é muito bom. É isso, é somente sobre isso. Só porque faz Fala um álbum chorar, aí, rapidinho, Thiago. Só escolhe um álbum. 3 discos essenciais. Não, fala, ou um só, coitado. Pra mim, a maior obra-prima deles é o Sky Blue Sky. Né? Aê! Também amo esse. Mas eu gosto muito do Shimilco também. Acho que eles têm discos Bem bons divertido. recentes também. Fofo. E tinha camisetas Thief é muito ótimas bom. do Steve. Mas sabia que eu tenho uma amiga, Thiago, que não gosta do Summer Thief? Cara, não é que eu não gosto. Eita. Não é que eu não gosto. É que eu acho que eu gosto. Gente, é que assim, eu amo o Wilco. Daí você vira e fala pra mim qual álbum que você... Não é que eu não gosto. É que tem outros melhores, mas é bom também. Sim, tem outros melhores. Mas é bom também. E agora Polêmica. eu tenho chorado muito porque os shows voltaram lá fora e eles estão fazendo turnê com o Sleater Kinney. Não, para.
cara. E eu tô tipo tá assim, cara, horrível. muito Tá horrível. Enfim. Minhas Pô, eu vou contar mais uma última história, então, só pra não... Conta. A noite Mas é sua, Thiago. Eu sou... Não é... Nossa. Eu sou muito fã, assim, mesmo, assim, de Wilco. Tanto que a minha vida profissional, ela foi completamente baseada em tudo que o Jeff Tweedy construiu, assim. Eu fui meio que seguindo os passos dele, assim, sabe? Claro, né? Na proporção. Mas... Você tem 2 filhos, um é baterista. Eles têm uma banda. Mas enfim, mas eu acho que dois momentos muito incríveis, assim. Eu já vi muitos shows deles e tal. Mas uma foi de ter conseguido encontrar ele no camarim do Popload, que eu tava trabalhando com a Barrocha. E eu peguei e falei pra ele assim: cara, tu tem noção que tu transformou a minha vida por causa disso. E ele olhou pra mim e falou assim: ah, que bom, é pra isso que serve a música. Ô, cara chato! Ele é Pô, muito que bom. chato, mano. Posso puxar uma também desse mesmo Popload? Na noite anterior, que foi no... Foi onde que era ali? Foi no Ibirapuera. No auditório. Não, teve no auditório. Não, eu fui no show do Popload. Era no naquele espaço bizarro lá. Das Era um espaço Américas. bizarro. Não, era em outro lugar. No AMB, não Era era? estacionamento. Era um lugar estacionamento na bizarro. frente da rodoviária. Até eu Enfim, esqueci o nome. era muito ruim. Na noite anterior, eu tinha discotecado numa festa. Eu torci meu pé e meu pé ficou do tamanho de uma bola. Foi o show que eu mais sofri. Eu fui sozinho, eu fui até lá, eu assisti o show do Wilco sentado num canto, porque eu queria muito ver. Teve, acho que, Libertines ou Ratatá antes. Foi. E aí, foi nessa mesma, né? Foi a pior coisa da minha vida, assim. Tipo, eu não consegui curtir o show. Foi uma dor horrível. E aí eu tive que me sair arrastando de lá. Eu achei que você ia terminar de uma história bonita. Não, e daí foi o horrível. segurança me colocou na frente do... Eu tava com meses esperando eu fiquei pra assistir. maluca, bêbada. A minha história é curti pior, muito. porque eu Ai, consegui meu o ingresso e eu tive dengue uma semana antes. E aí, no dia do show, amigo. eu tava melhor. Eu Só lembro que eu tava disso. muito Deus. desidratado, então não dava pra eu vir, eu não ia conseguir ficar sem tomar, tipo, 15 litros d'água. E aí eu não pude vir, aí eu fiquei, tipo assim, não quero nem ligar a TV, gente, eu não vou vir durante um mês, senão eu vou chorar. E foi isso. Meu Eu vi e Deus. fui embora. Não vai ver nada, gente. Fiquei triste, Triste. doente. Momento de foi tristeza aqui. A gente Esse show foi quebrou o ótimo. Bom, eu me arrependo de não ter dado carteirada e ter ido no do auditório. Eu só fui Porra, no eu paguei festival. R$500 pra ver esse show. Putz, Eu, cara. eu não tinha carteirinha, eu fui na inteira. E eu vi sentado... Eu vim trabalhar em São Paulo, naquele mas ver coisa do Popload Spiders social. ao vivo, assim, valeu. Olha, valeu a espera. Foi tudo, gente. Desculpa aí quem Desculpa tava quem não com foi. dengue. Desculpa quem tava com o pé quebrado aí. Mas puta que pariu. Nossa, foi especial aquele negócio. Mas vocês não viram no circo a galera, tipo, cantando o solo de Possible Jam? Cara, Cantando o solo. Não, mas tem vídeo no YouTube. Tem muito vídeo. O Matias gravou. Acho que é o Matias, acho que é. É o Matias, é o maior sempre o pirateiro do Matias, YouTube. Polícia Federal pode levar beijo, o Matias. O Matias tá fazendo registro. Não, mas juro, tem muito vídeo do Wilco no circo no YouTube. Dá pra Tem, são procurar. maravilhosos. Muito bom. Acho que foi o melhor show do Wilco, que o Wilco já fez. Até, inclusive, antes de ter anunciado essa turnê, né, do Brasil, eu tinha comprado o ingresso pra ver o show em Londres, que eu ia com um amigo meu já pra lá passear e tal. E aí, foi o último show da turnê, foi depois do Brasil, no fim, né? E foi muito engraçado que, tipo, rolou essa coisa no Circo Voador que a galera, tipo, né, cantava os solos, assim, junto com o Nels Klein, foi um negócio muito Total. louco. E aí, quando chegou no show de Londres, a galera, tipo, ficava conversando no show. Não, mas eles foda-se, né? E não, Tipo, sabe, que o Jeff Tweedy parou uma hora o show e falou pra galera assim, why don't you shut up? E aí ele falou reto, assim, e depois que ele falou isso, why don't you shut up? Ele falou, a gente acabou de voltar de uma turnê do Brasil e a gente... E a galera era muito quente e participava do show, vocês estão aí só tomando cerveja. Pois é, né? Please Come to Brasil tem um porquê, né, moçada? É sobre isso. Agora, Isa, você conta pra gente qual é a sua diquinha? Gente, eu vou falar rapidamente aqui um filminho que eu vi no Netflix, que chama Blue Jay. Kleber, você que gosta, né, um pouco da sinopse ali, aquela coisa. Nossa, sempre fala isso. Ela sempre fala isso.
Basicamente é um casal que namorou, tipo, na época de colégio, e eles se encontram no supermercado, e aí aquela coisa de revisitar o passado. É aqueles filmes que, tipo, não tem outra coisa, sabe? É só realmente esse momento, assim, da história, não vai pra outros personagens. Eu particularmente amo. E assim, me quebrou de um jeito. Eu fiquei, tipo assim, com o olho inchado, tipo, mal, assim, de tanto chorar, porque pega no coraçãozinho, gente. Mas eu adorei, e é com a maravilhosa da Sarah Paulson e com o Mark Duplass. Eu gostei bastante. Arrasou. Nick, qual a sua dica pra hoje? Bom, eu tenho um Qual é a Média, que é um filme... Sabe aquele filme que você quer botar só pra desligar a cabeça e foda-se o que tá passando ali? Chama Festival Eurovision da Canção, a saga de Sigrid e É Lars. ótimo! É É bom. bom! Eu assisti esse fim de semana. Pô, esse Puta filme que é pariu. melhor que Poderoso Chefão. Esse filme é melhor Olha que... as coisas horrendas que ele fala, cara, na minha Que frente. isso, cara? Ei, a No gente é eu- assinante do MUBI aqui, cara. No elenco, Will Ferrell, Rachel McAdams, É engraçado. Pierce Brosnan, tem a Demi Lovato ainda fazendo uma participaçãozinha ali. Enfim, é uma saga de uma banda islandesa que é protagonizada, né, pelo Will Ferrell e pela Rachel McAdams. Indo pro Eurovision, assim, aí várias tretas e tal. É divertido, assim, eu só achei ele meio longo. Mas, de novo, pra você desligar Bobeira, a cabeça e ficar vendo, bobeirinha. é ótimo, assim. E é O isso. cara do Downton Abbey também, eu amo. Arrasou. Tudo. Kleber, qual a sua dica especial de hoje? Vamos lá, vou começar com um CD que finalmente chegou a todas as plataformas de streaming. Lá vai. Na nossa menina. Ela. Tati quebra barraco com Boladona de Cara, eu 2004. pensei que você ia mandar uma Lia. Eu esqueci, eu ia dar essa dica, porque eu ouvi hoje, A sabia? Bíblia, o disco, o trabalho o produzido álbum. pelo DJ Malboro, que é o maior produtor de funk do Brasil. Esse disco tem Sou Feia, Mas Sou na Moda, Não, tem é Boladona, inteirinho bom, cara. Daco é bom, todas as músicas. Todas as Claro. sabe? músicas. Caetano Veloso olha pra isso e fala assim, não tenho nada próximo disso. Transa? O que é transa perto dessa Bíblia Cara, da esse tem música Caboclo aqui, moderna? cara. Cabocaqui, cara. Tudo. Esse disco é Cabocaqui, tu perfeito. vai embora. E é em mas sabe o que eu- 2004, gente, quando a M.I.A. e o Diplo começaram a roubar funk brasileiro pra fazer as Exatamente. músicas deles. Mas é posso a falar uma perfeição. Mas posso falar uma fala. coisa que eu tava ouvindo hoje, que eu até esqueci de dar, que eu ia também dar esse álbum? Na época eu baixei, né? Pra ouvir, no caso. E aí as letras, tipo, acho que o arquivo não era certinho na ordem e tal. Então eu não sabia que isso que eu tinha da Tati Quebra Barraco era um álbum. Sim. E daí hoje que eu fui Eu ouvir. também não tinha eu também não Amigo, achava que eu era um não álbum, tinha- eu achava eu que não eram singles. Exato! É porque na mesma época tinha Daisy Tigrona com injeção e Sim. com mais um É, monte a de outras Daisy, a coisas. Daisy tinha um monte de faixa que elas eram meio singles. Sim. Tanto que elas sim. praticamente estavam perdidas nesses arquivos da web. As pessoas estavam Total. tentando reconectar. Aí esses dias alguém passou, tipo, um pack pra gente com todos os singles, porque eles estavam meio perdidos. Nem ela tinha essa organização Que de demais. todos eles. Mas da Tati é muito legal que eles conseguiram agora colocar no Spotify. O Não, conceito e do que é um pós-álbum. álbum. Eu não sabia que era um álbum. Isso Sim. que eu tô querendo dizer. Porque Sim, é eu só sei, hit. é. E É digo só mais, hit. rende um clássicos VFC. Ai, Kleber, vamos. Não, daqui a 3 anos, quando esse disco comentar 20, a gente grava, porque é muito, muito bom. Ai, não, Tem, quero men fazer tem isso. menos de 44 minutos. Cabe Tem. no vinil. Cabe no vinil. Cabe no vinil. Cabe no Cabe. vinil. É música curtinha. Ó, deixa eu falar uma coisa. Thiago, vai por mim. Esse esse disco vai é o bombar. disco. Esse Vai bombar. O GG tava dando aula no Sesc desse disco. Eu fui tentar pegar em 10 minutos que ele colocou, os ingressos tinham esgotado. Eu fiquei, gente, só queria ver a aula aqui sobre a Tati, não deu pra ver. E a Tati vai participar da Fazenda agora. Ah, é então, verdade, agora tá, tá- tipo, o momento pra lançar esse disco She na is Noise the é moment. agora, Thiago. Não, e sério, esse que saiu agora, que entrou no Spotify, tem ainda umas, tipo, tem versão ao bônus. vivo e tal. Ele tem quase 15 então, faixas, então assim. daí, sei lá, não sei como é que seria o trâmite disso num vinil. Ai, que tudo, imagina se tiver! Mas então daí dá pra editar, sei lá, não sei, tudo, versão... Thiago, que- isso aí tem potencial internacional. Sim, Esse disco é A Pitchfork absurdo. E a Tem capa, uma e a capa tem matéria, um tem uma- sticker, gente, dizendo Não. que aconselhava para menores de 18 anos esse disco. E tem uma matéria na Pitchfork falando sobre álbuns de funk, que fala desse álbum também, cita esse álbum. Gente, Tudo de tudo. bom. Gente, ouçam Tati Quebra Barraco. É tudo de absurdo. bom. É tudo de bom.
E aí também eu vi um documentário curtinho da Vox, desses documentários gostosos que eles fazem, que se chama Why This Chair Is On So Many Album Covers. Sabe aquela cadeira que cadeira tem na peacock? capa do disco do Drake, aquele More Life, que é aquela cadeira de Vimy que tem atrás? sim. E que tem também no I'm Still In Love With You, do Al Green. Essa cadeira de Vimy, ela virou um ícone do movimento, um símbolo do movimento negro na década de 70. A Elsa tem Por uma causa capa com do- esse. Tem, A exato. Elsa tem, que saiu... Que saiu na Nós. ela virou um símbolo do movimento negro, mas tem todo um histórico de por que essa cadeira em específico e cadeiras de Vimy de maneira geral viraram um fenômeno em capas de discos, principalmente capas de discos de vinil. Qual que é o impacto disso? Da onde? Quem que fez a primeira cadeira desse jeito? Por que ela viralizou? Demais. Tem todo um histórico de apropriação cultural, de redescoberta Sim. e de reapropriação dessa cultura a partir de diversos movimentos ao longo de mais de 6 décadas de música. Na verdade, Nossa, ao longo legal. de mais de pelo menos um século, porque os primeiros registros fotográficos datam do início do século passado. Então é bem legal, é super curtinho e muito bem produzido, como todos esses documentários curtos da Vox. Tem uma foto Arrasou. histórica de um dos membros dos Black Panteras Panther. Negras. Isso. Nossa, Demais. muito bom. Fiquei curioso para ver. E você? Eu tava ontem passeando no famoso TikTok e aí apareceu uma coisa que tinha super a ver com o tema, que era o perfil da Criminal Records de Atlanta. É @Criminal Records ATL. E aí eles dão dicas de discos e tem meio que um estilo que eles fazem, que é uma vez na semana, os funcionários da loja dão dicas dos vinis preferidos que eles mais ouviram naquela semana. E aí eles têm uma energia, assim, muito jovens descolados que trabalham numa loja de vinil. E me lembrou um dos meus filmes preferidos, que é Empire Records, Ai, de eu 95. Que no Brasil ele Já tem falou aqui. deixa eu falar, mas aqui tem a ver com o tema e tem a ver com essa página, que eles são muito, Certíssimo. pessoas que você quer ser amigas. E aí eu acho super divertido. Esse perfil é bem gostosinho. Você tá lá, eles estão dando dicas de vinis legais e eles são pessoas divertidas que parece que você quer ser amigos. E aí então vale a pena você também procurar Empire Records, que é um filme maravilhoso dos anos 90. Tudo. É isso. Boa. Comentários referentes à última edição do programa número 160. Orkut, Emule e muito CDR queimado, em que a gente voltou no tempo para relembrar como era gostoso e terrível ouvir e baixar música nos anos 2000. Comentário do Tassiano Matos. Ele falou: eu baixava música entre 1999 e 2000 através do IRC, pegando MP3 por Nossa. DCC nos canais que tinham bots, Uou. servindo música 24 horas por dia. Depois fiquei transitando no SoulSeek, que fazia do seu PC um servidor de música, mas era tudo alternativo. Muito indie. Fica o desafio para quem foi da minha época. Eu esqueci de falar, mas eu também tinha baixado muita coisa no Mirk. Acho que algumas das primeiras músicas que eu baixei pelo Mirk também, e demorava uma eternidade. A @TatianaZVDO falou: EP perfeito. Eu enchia meu PC de vírus do Kazaa, ouvia música no Inamp com uma interface fofinha que baixei e queimava vários CDs que definiam épocas. E tinha um super lance também de compartilhar músicas com amigos. Hoje em dia ainda rola, mas era diferente porque o fluxo de músicas era bem menor e a gente enviava o arquivo direto pra pessoa. Era muito especial, haha. Fofo. Bom, comentário aqui da Beatriz ZBBC. Eu lembro de baixar algumas mixtapes do Miojo Indie e conheci Solange em uma delas. Tempo bom. Então agora, minha amiga, você continua acompanhando no Música Instantânea. Daí você pode ouvir lá que tá embedado o link do Spotify. Comentário da Strange Rich. Ela falou: usei o Emule até 2010. Meu Botava o nome do artista ali e baixava todas as músicas disponíveis. Aí até 2012, quando entrei numa fase indiezinha, só baixava no Yumi Dancing e no Miojo Indie na época. O Kleber era pirateiro. Ainda de 2012 em diante foi só torrent. E uso até hoje por causa de umas tags de Spotify espalhadas no meu Last FM. O @Watanabe Mateus, que é
nosso figura frequente aqui no nosso programa, falou assim: adorei o programa, pessoal, moro no interior do Pará, demorei para ter acesso ao computador, só fui usar mesmo na Lan House. Mas lembro que antes de surgirem os camelôs com os CDs de MP3, uma das formas de conseguir um era com as empresas de telemensagem, aquelas que você encomendava uma mensagem por telefone ou, na pior das hipóteses, mandar um carro de som na casa de alguém. Era bem comum eles gravarem coletâneas ou fazer por encomenda. Um dos maiores clássicos era encomendar as mais românticas do ano e vir com Fuck It, do Emon, que não tinha nada de romântica. Bons tempos onde tudo era mais simples e tínhamos tempo para essas coisas. E parabéns por mais um excelente episódio. Eu adorei saber essa história do carro de telemensagem, porque eu não sabia que era uma conversa bem. Também não. Bom, gente, aqui comentário do Rafael Bonfim. Sem brincadeira, gente. Eu tinha MP3 e só cabiam 3 álbuns. Agora ele passa pra gente aqui, ó. Tapestry, da Carole King, Kansas, da Jennifer Knapp e uma seleção de músicas do Carpenters. Hashtag nostalgia, emoji sorrindo e coração. Comentário da Verônica BRGS, o último da noite aqui, ela falou: eu amei esse episódio, kkkk. Eu lembro de lotar meu MP3 com 20 músicas emo e ir para a escola na época vivendo o momento eu sou tão diferente de vocês, eu escuto música emo! Boa! Arrasou! Tiago, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Foi uma das conversas mais legais que a gente teve aqui. Eu acho que é o tipo de coisa que eu vou mandar mensagem no nosso grupo fechado ali e falar: que episódio legal, como é bom falar com gente que gosta de falar. Fica à vontade para dar suas redes sociais, onde as pessoas te seguem. Fica à vontade para fazer o seu serviço aí. Bom, primeiramente eu fiquei bem feliz assim quando chegou o convite do Renan, porque eu sigo vocês, assim, sabe? Vocês me ajudam a escutar música. Então, eu fico muito feliz de trocar ideia com pessoas que inspiram a gente, né? Então, sei lá, nem dá pra dizer mais nada depois disso. Ofíssimo! Mas realmente, estou muito feliz, fiquei muito feliz. Estou muito feliz de ter conversado com vocês e me ajudou muito também a ter novas ideias. Então, é importante esses espaços para isso. Meu Instagram, meu Twitter é @tomatemaravilha, por causa da música do Arnaldo Batista. E é isso, música sempre, que independente do formato, do MP3 pro vinil, pro luau, pro show, que voltem logo, que as pessoas sigam escutando música, e acho que vocês são muito importantes para a disseminação da boa música no Brasil hoje. Que querido. Nossa, gente, eu nem tava com roupa pra isso aqui. Boa, muito obrigado, Thiago. Boa demais. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, em vinil ou em formato digital. Lindo! Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. E na FFW tem a Supernova lá sexta-feira com um resuminho das musiquinhas que eu ouvi durante a semana. É isso, gente? Acho que é isso, né? E teve a entrevista que eu fiz com o Big Red Machine, que tá bem legal, gente. Chique demais, porra. No Monkey Buzz. Você fez com o Dessner Big... é legal! Você eu fiz com o Aaron Dessner. Mas você fez com o Big, com o Red ou com o Machine? Então, daí tem que ver, né? Leia lá no Monkey Buzz e descubra. O Aaron Dessner é o quê? Tem que ver se ele é o Big, se ele é o Red ou se ele é o Machine. Aí... Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Toda sexta-feira tem Quero Música Nova lá no Instagram. Tudo. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, essa mesma que você está ouvindo. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Você tem acesso a programas antecipados, acesso às pautas, ajuda a gente a decidir quais são as capas dos episódios, tem um monte de benefícios, participa de sorteio, participa das gravações ao vivo e muito mais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau, gente! Tchau! Esse podcast foi editado por Nick Silva.